Muito bom dia a todos. Mais uma vez, saudar a nossa presidente, desembargadora Flávia. Isso, bota o teleprompter, obrigada. E o nosso querido vice-presidente, Gustavo Brigagão, querido amigo, apesar das nossas divergências, acho que hoje teremos um momento diferente. Você vai ter que defender hoje a Fazenda Pública, para minha alegria, porque eu vou fazer um recorte no tema. Mas, enfim, vou continuar saudando aqui o Gustavo Brigagão, procurador do Estado, Marcos Vinícius, pela sua brilhante exposição, querido amigo Gilberto Fraga, que fez um apanhado que nos ajudou muito, né? Um panorama muito bom da jurisprudência, das normas aplicáveis e que trazem essa discussão que é transversal não só ao direito tributário, mas transversal à administração pública, ao nosso direito como um todo, né? Queria também então saudar a todos os presentes, inclusive os que estão distantes aí até agora assistindo. Agradeço de antemão a paciência. E foi bom eu ficar por último dessa vez, porque eu vou não só me aproveitar das exposições brilhantes que me antecederam e das colocações das questões que foram colocadas, para trazer aqui alguns conceitos gerais e mudar um pouquinho a perspectiva de análise para sair um pouco dessa miríade de casos, da jurisprudência, das teses, dos fundamentos, para que a gente dê um passo atrás e mude um pouco a perspectiva como nós olhamos o tema prescrição intercorrente, administrativa e judicial, falando um pouquinho aqui de conceitos gerais, os marcos constitucionais e legais, e eu queria fazer o recorte em relação à questão da mora, a questão dos juros de mora, que foi tão enaltecida que, de fato, gera perplexidade diante da demora dos processos administrativos, né? Falar um pouco da jurisprudência aplicada a esse tema, que eu acho que é um tema que pode gerar algum consenso e nos permitir um passo adiante nesse debate, enquanto não temos legislação. E aí aqui eu fiz um apanhado aí dos trending topics, né? Os temas que mais ou que são essenciais ou são estruturais nesse debate. Então, todas essas questões acabam influenciando a tomada de posição desde o... Bom, apagou, não sei se... Combinou com o Gustavo. Ô, Gustavo. Teleprompter, sabotagem eletrônica. Mas eu não vou parar. Vou falar, primeiro a perspectiva importante, é que você vê que é o contribuinte que atrasa, né, o processo administrativo, é isso, petições infundadas, some com o processo, desliga o computador, aí não sai de decisão administrativa, mas vamos assim mesmo enfrentar. Mas primeiro uma mudança, assim, eu acho, de postura, é uma questão muito cultural, eu acho, né? Eu tenho insistido muito nisso, conversamos, inclusive, eu e o Gilberto Fraga, sobre o tema do consenso, né? No passado eu publiquei um artigo sobre consenso ao tributo. A gente acabou importando a tese do consentimento ao imposto, eu estou propondo uma visão diferente de consenso ao tributo, porque a grande litigiosidade que nós temos hoje, ela se deve à falta de consenso. Nós não temos espaço, a administração não abre espaço, os contribuintes também não têm se mostrado, ao longo dos anos, tão propensos a isso, acho que mais do que a própria Fazenda Pública, se encastela numa posição formal, né, avessa a debater não só a formação de normas, de leis. Estamos vendo o debate da reforma tributária, parece um debate de surdos, né? Uma caminhada de sonâmbulos. Não há uma conversa, uma tentativa de convergir para um modelo que realmente simplifique a situação, né, tributária e fiscal no Brasil. Nós precisamos muito, antes de uma reforma tributária, uma reforma fiscal, que simplifique de fato. Porque aqui, por exemplo, nós adotamos o Simples Nacional, que ao invés de simplificar, complicou, né? Só se nós olharmos a legislação editada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, só aquilo ali já nos apavora. Então a gente tem que procurar mudar essa postura e criar consenso. Nós temos alguns instrumentos já clássicos no Brasil, como por exemplo a consulta tributária, né? Vejo aqui a Silvia Faber Torres, quero fazer também homenagem, lembrando do querido mestre Ricardo Lobo Torres, que insistia, né? Nós conversávamos muito sobre isso,
na importância desse espaço, já existe da consulta tributária, para a formação de consensos preventivamente a essa litigiosidade. E também uma perspectiva em relação ao tempo, né? Eu lembro lá na década de 80, aqueles livrinhos de administração do tempo, depois evoluíram para produtividade, uma série de outras perspectivas de gestão, economia comportamental, que está na moda, e aquilo me tocou muito. Até hoje eu falando sobre tempo, né? Porque prescrição é tempo, a influência do tempo sobre, enfim, sobre o crédito tributário, sobre os atos administrativos, os interesses do contribuinte, o tema dos juros que vão nos interessar. E nesse livrinho que eu li lá na década de 80, de administração do tempo, ele falava assim: como é que você vê o tempo passar? Né? Algumas tribos no mundo têm a seguinte visão do tempo: o tempo passa de trás da sua cabeça para frente, e conforme o fato se afasta, você vai lembrando cada vez menos dele, ele fica cada vez menos visível. Mas você ainda o vê, você guarda na memória aqueles fatos mais recentes. Tirando o efeito Dory, né, da perda de memória recente, normalmente você lembra desses fatos. Mas como é que nós geralmente vemos o tempo? O tempo passa para trás da nossa cabeça. E por quê? Porque o início da medição do tempo, ela é tributária do quê? Do avanço dos transportes, né, dos deslocamentos, dos conquistadores. Eles estavam sempre andando, navegando, e as coisas ficavam para trás. Então o percurso espaço-tempo nos trouxe essa perspectiva de tempo. Isso gera o quê? Uma perda de memória, porque passa das nossas vistas e nós esquecemos. É o que acontece: a Fazenda Pública lança o crédito tributário e não dá muita importância para esse estoque que acaba ficando não pago e inadimplido. Nós temos que mudar a nossa perspectiva em relação ao tempo. Nós temos que investir. Se a infraestrutura para lançar o tributo foi grande, ela, para gerir o tributo, tem que ser equivalente, proporcional. Né? E nós, então, isso vai dentro da perspectiva do consenso. Então, eu queria colocar esses dois aspectos que, para mim, são fundamentais, que são culturais. Nós vamos ficar aqui discutindo até morrermos, esgrimindo, né? Nos ferindo, fazenda pública e contribuintes, porque todos somos fazenda pública e todos somos contribuintes. Temos que procurar um ambiente de formação de consenso e, por isso, né, espaços como esse de debate, eles ajudam a construir, primeiro, essa mudança de perspectiva e, em segundo lugar, quem sabe, realmente soluções que contemplem, que sejam equilibradas para avançarmos. O Brasil precisa avançar, né? E a gente também não precisa ficar importando acriticamente, né, só porque vem do exterior, que está na moda, né? Eu não vou falar aqui diva, senão o doutor Gustavo Brigagão vai ter uma síncope. E nós temos realmente divergências graves em relação à boa solução que o IVA representaria, que para mim é um sistema já fracassado, né? No mundo, esse sistema baseado na não cumulatividade, que é uma coisa bonita ali no papel, no laboratório dos economistas, mas na prática é um desastre. Basta olhar para a Europa. Enfim, uma Itália como, por exemplo, um tax gap de 1/3 da potencial arrecadatório. Então não funciona. Eu não estou falando de leste europeu. Então, de fato, essa perspectiva e abandonarmos esse autismo, né? Esse autismo tributário, que a gente esquece a realidade e fica criando normas que parecem muito bonitas, que resolvem e que só trazem maiores desastres para a administração tributária, para a administração fiscal, para a administração e para o país, né? Mas, nessa perspectiva do tempo, nós temos vários aspectos aqui que realmente não vai dar tempo de abordarmos, como, por exemplo, é direito fundamental do contribuinte o processo administrativo tributário? Ou ele passa a ser um direito à luz do princípio de proibição do retrocesso na medida que ele está instaurado aqui no estado do Rio de Janeiro, na esfera federal? É só interesse do contribuinte ou é interesse da Fazenda Pública ter um processo administrativo eficiente e que gere consenso e que evite, né, a manutenção de lançamentos insustentáveis, sobretudo hoje com o aspecto prático da sucumbência da Fazenda Pública? Nós temos que ter essas preocupações na hora de analisar todas essas questões. Extingue conselho, né? É só no interesse do contribuinte, o artigo 151, inciso 3, né? Como é que nós enxergamos esses temas concretos, né? O tema da demora, quem é a demora? Os juros correm contra quem? Quem deve ser penalizado? Os juros são punitivos? São compensatórios? São indenizatórios?
A partir de quando, então, passa a ser uma demora da Fazenda Pública em decidir? É justo manter essa cobrança de juros contra o contribuinte, quando a demora é exclusiva da Fazenda Pública? Uma das primeiras coisas que eu fiz, e recentemente falei novamente, qual é o estoque do Conselho de Contribuintes hoje? Por que demora a julgar? Demorar a julgar é bom para a Fazenda Pública? É péssimo. A Fazenda Pública precisa de um limite temporal para julgar. E alguma consequência há de haver. Porque é no interesse da própria Fazenda Pública. Ficar 13 anos para cobrar um crédito tributário é bom, se ele realmente é um crédito tributário bem lançado? É péssimo. Vai de encontro e não ao encontro do interesse dos contribuintes, enquanto cidadãos, enquanto administrados. Então, alguma coisa há que ser feita, porque hoje, ainda que alguns investimentos tenham sido feitos aqui no Conselho do Estado, buscou-se uma certificação ISO 9000, né, esforços ingentes para mudar um pouco, né, esse ritmo de julgamento, e até mesmo algumas chicanas processuais que acontecem. Às vezes o contribuinte se interessa em que aquilo demore. Tem de tudo, mas o interesse não é só do contribuinte, o interesse é de todos em que o processo seja célere. Né? O direito fundamental lá do contribuinte que foi trazido pela Emenda Constitucional 45 é no interesse de todos. Né? Então temos que mudar essa perspectiva de que há um conflito, um combate, nós somos contrários à celeridade processual. Muito pelo contrário, nós temos que ser os primeiros a favor da celeridade administrativa. Primeiro. Então, isso é uma mudança de perspectiva. Então, eu queria, nesse momento introdutório, colocar isso e tentar... Você tem que parar em algum momento aqui. Então, falamos aí do tempo subjetivo e outro dado importante que tem que ser destacado nessa mudança de perspectiva é que se nós tínhamos lá o tempo natural, o tempo antes da Idade Média, que era o tempo do agricultor, né, em que as coisas aconteciam dentro de uma naturalidade, no dia e noite, passamos pela experiência de Gutenberg, hoje já se fala em parênteses de Gutenberg, nós abandonamos, né, a escrita e passamos de novo para a oralidade, mas no tempo não mais competitivo, mas o tempo incontrolável dos meios digitais. Então nós somos completamente ultrapassados e vamos ser avassalados por isso. Se adotarmos inteligência artificial para tudo, né, nós vamos tirar o elemento humano, tanto da formação dos atos, como na decisão dos atos que foram tomados. Então, não podemos perder essa perspectiva também, né, de como vamos lidar com o tempo e fixar limites temporais para a solução desses casos, né? De como o Estado vai continuar sendo financiado, o Estado que está em xeque mais do que nunca por conta das criptomoedas. Né? As criptomoedas colocam em xeque definitivamente a soberania dos Estados. E está dentro desse contexto, né, do tempo incontrolável do mundo digital. Então, mas eu vou chegar lá. Então é isso, ó, o grito é esse espanto, né? Só para vocês terem uma ideia, né, esse levantamento do CARF lá de 2016, eram 122.371 processos com uma perspectiva de julgamento em 77 anos. Né? O estoque dos processos de repercussão geral, dados do Supremo de 2016, do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, atualizados para 2018, há um esforço agora de julgamento em lista, mas é aquilo que foi bem dito aqui, o julgamento rápido nem sempre é um julgamento bom, né? Nós estamos vendo aí leading cases julgados pelo Supremo em lista. Outro dia estava lá a Procuradora-Geral de Minas Gerais arrancando os cabelos, porque estava em lista um processo que era o mais importante do Estado de Minas Gerais, de bilhões de reais, ia ser julgado assim, porque, né? Ou no plenário virtual agora, então... É essa a solução que nós vamos dar para esse estoque de processos, né? Então, são parâmetros que nós temos que considerar na análise e na tomada de posição jurídica e de solução dos casos. Vamos jogar esses créditos todos fora, vamos ajuizar de qualquer jeito, abarrota mais o judiciário. Qual é a solução que a gente vai adotar para isso? Né? A falta de uma norma legislativa que tenha sido construída para apontar uma solução razoável e, mais do que isso, algum regime de transição. Tem que ter um regime de transição, né? Aliás, sexta-feira, a Emerge promoveu aqui no Rio de Janeiro um debate sobre a Lei 13.655, que alterou a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.
que é um choque para todos, né? Porque é um instrumental extremamente complexo, num país que não tem dados, não tem estatísticas, como que vai analisar consequências práticas, né? Adotamos de vez o consequencialismo, mas, enfim, entre outras tarefas que foram destinadas por essa legislação, dos artigos 20 ao 30, né, introduzidos na LINDB, tem o artigo 23, que fala de regime de transição. Então, mesmo que se passe a mudar a jurisprudência hoje, se respeitada a lei, o julgador, seja ele controlador, Tribunal de Contas, né, órgão de controle externo que vai fazer um TAC, né, como o Ministério Público, ou acordos de leniência, ou o Poder Judiciário, tem que indicar um regime de transição, se houver uma mudança radical, um cavalinho de pau na jurisprudência. E qual é o regime de transição para esse estoque aqui? Cancela tudo, mudou a jurisprudência, como foi no caso da 118, né, da Lei Complementar 118. Cancela tudo, joga fora. Né? Não é prescrição mais de 10 anos, é de 5. É de 5, então, um abraço. Cancela os créditos tributários. É essa a solução que a gente vai adotar? Cadê o regime de transição que a lei manda adotar? Então, são questões que geram muita perplexidade no trato desse tema. Né? Enfim, então vamos lá para os nossos marcos legais. O que nós temos? Nós temos aí uma legislação antiga. Nós não é uma legislação, tanto a lei complementar, o Código Tributário Nacional, né, como essas normas que começaram a vir tentando estabelecer algum limite temporal para a decisão, que tem ensejado vários mandados de segurança, seja, por exemplo, restituição de tributos, compensação de créditos, né, usando a legislação federal que já existe, a 11457, 9784, enfim, o próprio processo administrativo geral, não tributário, né, anterior, a equiparação ao processo fiscal, que não é tributário, mas é de cobrança de multas. Vejamos, por exemplo, lá o caso, eu vou citar aqui, da definição do STJ. O STJ saiu por uma analogia, não tinha prazo para cobrança de multas, as fazendas públicas sempre usaram o prazo do Código Civil. O STJ falou por analogia, olha, se o prazo para o contribuinte, ou para o administrado, melhor dizendo, acionar a fazenda pública é lá do decreto 20.930, né? De 5 anos, então é o mesmo prazo para a fazenda pública. Então, cancelam-se todas as multas administrativas, inscritas ou não, endividativas, e ajuizadas ou não, cujo prazo de ajuizamento já superou 5 anos. É a solução do STJ. Varreu, né, a gente aqui no município do Rio de Janeiro, na época, cancelou mais ou menos umas 500 mil multas. Né? O que isso importa, né? Todo mundo cobra, fiscalização municipal, que é ineficiente. Não tem conselho de administrados, eu já propus a criação de um conselho de administrados. Sabe por quê? Na multa administrativa, você tem 4 instâncias administrativas. É uma baderna. Não forma jurisprudência, não orienta, os fiscais somem com os processos, outros são julgados rápido, não tem controle nenhum. Isso acontece. Eu fiz um parecer propondo finalmente criar um conselho. Acho que todos os municípios que exercem a administração ordenadora, porque essa multa é que faz o cara respeitar lá, não deixar pingando ar-condicionado, né, não deixar a calçada esburacada, não é isso? Aquilo do dia a dia que nos incomoda, que a gente nem enxerga, né, mas por isso que a cidade está horrível, e está mesmo, porque a gente não conseguiu construir. Aí a sanção, quando foi aplicada, ela não gera efeito, e aí o STJ vem com essa solução milagrosa, mas enfim, resolveu. Então, acho que a gente tem que debater um pouco mais como construir a solução. Eu sei que a legislação ela é parca, né? Mas ela precisa avançar. Então, não vou ficar aqui falando dos dispositivos que já foram ditos, né? 360 dias, contar do protocolo de requerimentos, defesas ou recursos, que tem ensejado mandado de segurança, né? Que é um mandado de segurança tanto quanto vazio. Me lembra o mandado de injunção lá no início, né? Era aquele recadinho, olha, tem que legislar, ou então você tem direito, tá? Mas e aí? Qual é o efeito prático disso? Né? Alguns juízes mandam extrair peças lá, Ministério Público, aí finalmente o fiscal da Receita se coçou, foi lá, pô, tem que decidir, né? Porque eles não decidem, a Receita Federal agora, então, parou as compensações tributárias para fazer caixa. É um absurdo isso. Isso depõe contra a administração pública, eu não vou defender isso aqui. Isso é um absurdo, a gente tem que mudar essa postura. Tem que decidir. Direitos assegurados em decisão judicial transitada em julgado, não compensa, porque agora acabou aquela compensação automática, né, que era, né, decisão homologatória, depois de não conformidade e tal. Não, agora não, você tem que citar o número do processo administrativo, o número do processo judicial, aí a Receita vai decidir se você pode compensar. Não pode isso, né, para aumentar a arrecadação federal.
E aí gera essa indisposição dos contribuintes, que aí começam a se valer de subterfúgios criminosos, às vezes, para se evadir da tributação ou para conseguir fazer valer o seu crédito. A gente não está caminhando para uma boa solução. Não está indo bem, né? Não vai ser bom. A gente tem que mudar isso. Então, e acho que a construção de uma norma legal no plano da lei nacional, da lei complementar, seria fundamental agora. Nós precisamos avançar nesse sentido. A gente está mais uma vez pedindo que o judiciário resolva o problema. Aí vem o STJ, deu aquela solução que multa, uma coisa menos importante, deixa para lá. Agora, tributo não. O estoque trilionário. Né? O estoque trilionário do país em discussão no judiciário. Isso interessa a todos. Né? Dinheiro público, em grande parte, ele tem que ser recebido. Nós temos que avançar nessa solução. Agora, vamos lá. O que eu proponho aqui? A legislação municipal tampouco tem, aí eu cito alguns dispositivos, tem prazos mais para o contribuinte, tem até um prazo ali para o procedimento prévio, que não é muito claro, né, o procedimento prévio, mas depois não tem prazo para o procedimento em si, daqui da legislação municipal, não fiz recorte da legislação estadual, o colega Marcos Vinícius trouxe já aqui algumas menções importantes. E aí o que eu queria trazer aqui para os senhores? A questão da definição da incidência dos juros de mora, porque, sem dúvida, a empresa, né, que fica lá esperando uma decisão, e não fica esperando simplesmente porque procrastinou o processo, ela está esperando uma decisão, e se ela pediu, ou é indeferido, ou é julgado. Ela tem direito a receber uma decisão judicial. O princípio constitucional veio nessa linha. Então a administração tem que se preparar para decidir isso. Tem que investir nos conselhos de contribuintes, ou então extingue realmente. Ou então extingue, pronto, não tem mais, deixa tudo no judiciário. Agora, não, eu sou absolutamente contra, eu acho fundamental, no interesse da Fazenda, esse processo de depuração do crédito tributário. Né? E eu acho que uma vez instituído, o princípio do não retrocesso, não se deveria dar um passo atrás. Sobretudo porque você não tem um espaço para a construção de consenso no lançamento tributário. O lançamento tributário é feito, o cara pega um livro, ou hoje os autos lançamentos, né, o auto-lançamento ou por confissão, baseado nas declarações eletrônicas, né, SPED, DCTFs, etc., GFIPs, em que você automaticamente passa a ser devedor e não tem espaço nenhum para consenso. Se você apertou o botão errado, colocou o número errado lá no preenchimento das suas declarações eletrônicas, um abraço, você fica devedor no dia seguinte. Né? Enfim, hoje a Receita Federal criou filtros mais importantes para evitar erros, mas ainda acontece isso com muita frequência. Bom, mas quais são os marcos postos no CTN para o início da fluência dos juros de mora? Estão lá no 161 e indiretamente no 164. Está lá. Crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta. E no parágrafo 2º do artigo 164, que é o único dispositivo do CTN que trata da consulta, né, apenas para dizer que na pendência de consulta não correm juros de mora, mas também a menção se ao final, uma vez notificado da decisão ou do entendimento formulado diante da consulta e não houver o pagamento no prazo fixado, se inicia a contagem dos juros de mora. Bom, quais são as situações excepcionais do CTN que excepcionam ao curso da mora? Então, primeiro, artigo 100, né? Normas complementares, todas essas. A observância das normas referidas, inclusive entendimento, inclusive costume administrativo tributário, né? Existe, não é cabeça de bacalhau, está aí inclusive. Se houver a observância das normas, exclui imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora. Outro dispositivo que trata da moratória geral individual e do parcelamento, que ficou ali com uma situação, né, indefinida, né, se é uma subespécie de moratória, se é uma espécie própria, mas enfim. Também, durante o curso da moratória individual geral ou parcelamento, não correm juros de mora. Desde que, obviamente, o parcelamento cumprido, né? Depois, senão ele retoma pela diferença da dívida. E a consulta fiscal, como eu já mencionei. Então, são parâmetros postos na lei complementar, na lei nacional, né? E que nos colocam essa primeira questão. Bom, uma vez feita a impugnação a um auto de infração, ao lançamento tributário, a partir de qual momento se deve parar de contar juros moratórios se lá na frente a decisão for desfavorável ao contribuinte? Ou seja, em algum momento os juros deixam de incidir
por conta não da demora do contribuinte em pagar, mas na demora da Fazenda Pública decidir, eu acho que esse é um tema que merece mais exploração e que já há alguns julgados se ensaiando sobre o tema, né? E que é importante, a Fazenda Pública tem que parar de cobrar juros, porque fica confortável e fica pesando no balanço da empresa. A empresa tem que provisionar. É extremamente hostil ao investimento estrangeiro. Não consegue explicar lá para a matriz no exterior por que aquele negócio está crescendo ali, né? Fica difícil, a gente sabe disso. Então, se nós formos, por exemplo, analisar, eu não vou conseguir colocar tudo aqui, né? Nós temos aqui lembro sempre do Letácio Jansen aqui nesse auditório, enquanto era Procurador-Geral do Estado, falando de correção monetária, criticando, né, como a correção monetária foi introduzida no Brasil, uma forma de compensar a questão dos limites de juros, o preconceito que se tem até hoje em relação a juros dentro da perspectiva de usura, né? Nós não saímos desse ambiente católico de toda forma, né? Então tem todo um cenário em torno do tema dos juros, inclusive essa classificação dos juros. Se nós formos lá, quando os juros foram redimidos, né, durante a Idade Média, a partir dos escritos do norte da Itália, né, a primeira Universidade de Bolonha, formada lá pelos tabeliães, né, da cidade, e aí o comércio importante, a importância de se sair da perspectiva dos juros só cobrados do consumidor, mas dos juros em relação ao empréstimo para a produção, que é a grande virada em relação aos juros, começa a ter uma ideia de que os juros não eram um bem estéril, né, que não produzia nada. O dinheiro poderia produzir sim, né, poderia ser produtivo e, portanto, poderia ser alugado de alguma maneira. E esse aluguel mereceria, então, essa rentabilidade a título de juros. Então, toda a origem dos juros está ligada a essa relação de produção, a essa relação privada, mas foi trazida para o ambiente da Fazenda Pública. A Fazenda Pública cobra juros, porque ela também passou a negociar empréstimos. Ela passou a ser devedora também de banqueiros. A história brasileira, né, começa já com dívidas com banqueiros, né, em privados, inclusive, especialmente. Então, há uma relação hoje recíproca em que todos cobram juros. Mas é estranho, não é? É estranha essa cobrança de juros. Mas hoje ninguém discute isso. Mas é importante recuperar também essa perspectiva. Qual é o sentido de juros? Por que eu cobro juros? Não estou falando de correção monetária, não. As teses nominalistas, teses de valor, a gente vai ficar aqui falando um seminário inteiro sobre temas econômico-tributários, financeiro-tributários, monetários-tributários, para entender um pouquinho melhor essa questão das usuras, como eram ditas, né, dos juros punitivos, né, que nós temos hoje um aspecto híbrido dos juros moratórios. Eles também têm um efeito penal, punitivo. Aí a discussão, as astrentes judiciais, por exemplo, não chegamos, por exemplo, a posição mais clara até hoje do ministro Fux, lá, acordos do STJ, é que é híbrido. É um pouco compensatório, é um pouco punitivo. A gente não conseguiu resolver esse problema ainda, né? Porque essa perspectiva dos juros, ela é fundamental. Por que o contribuinte tem que pagar juros? É uma punição porque ele não fez o depósito integral e em dinheiro, como a jurisprudência vem exigindo, para não haver o curso dos juros? Caso, por exemplo, ao final ele não se sagre vencedor? Bom, então temos aí um rápido histórico de juros no Brasil, não dá tempo de a gente falar sobre isso, né? Mas estamos nesse patamar que eu mencionei agora há pouco. O tema da pretensão e da exigibilidade, né? Eu tenho uma exigibilidade. A exigibilidade é o crédito corrigido, atualizado, porque você mantém não só seu valor de face, mas seu valor de compra, né? Seu valor efetivo. Mas e os juros? Por que eu estou cobrando juros? Né? Então nós temos aí essas perspectivas mencionadas e uma outra. Marcos Vinícius falou aqui da questão, por exemplo, do solve e repete no sistema americano. Nós, de certo modo, adotamos isso. Ao exigirmos depósito integral em dinheiro e permitimos o levantamento dos depósitos administrativos e judiciais, já antes da Lei Complementar 151, de 70% dos valores depositados, nós trouxemos uma mitigação para o nosso sistema do solve e repete. Paga, depois discute. Né? O que é, considerando o nosso perfil de lançamento, né, a dificuldade de interpretação e muitas vezes as malandragens dos contribuintes, gera uma série de situações gravíssimas, né, de bilhões, e que impossibilitam ou inviabilizam esses depósitos, na prática. Então, nós temos aí, esse é o cenário em relação a juros, né, muito rapidamente, e eu queria passar a analisar algumas normas
fazer algumas perguntas, é possível dizer que, em razão da demora da Fazenda Pública em julgar o processo administrativo, não pode mais ela cobrar juros de mora por este período em que o atraso não pode ser atribuído ao contribuinte? Em caso positivo, quais seriam os marcos temporais e fatos, atos processuais necessários para a caracterização dessa situação de mora exclusiva da Fazenda Pública? E alguns contribuintes já encontraram, aparentemente, esse caminho. Têm impetrado mandados de segurança para tornar inequívoco que, a partir daquele momento, a culpa pela demora é exclusivamente da Fazenda Pública. É uma estratégia um tanto quanto exagerada, conservadora, né, para realmente não ter dúvida. Judicialmente está caracterizada a demora da Fazenda Pública, que não praticou o ato que deveria praticar, e a partir dali, me parece, ele tem todo o direito para pedir que não mais incidam juros. E a Fazenda Pública que decida isso. Vamos ver como é que está o STJ em relação a esse acordo, acho que é ilustrativo, né? Relativamente recente. A jurisprudência do STJ é uníssona, no sentido de que a cassação da decisão que suspender a elegibilidade do crédito traz efeitos ex tunc, retroagindo, portanto, para restabelecer a situação anterior à suspensão, com todas as consequências, inclusive juros de mora. Esse é o entendimento que vem sedimentado no STJ. Multa penaliza a impontualidade, penaliza, né? Olha lá, olha que interessante. Os juros moratórios compensam o credor, é um problema de, né, dupla personalidade dos juros, né? A gente não conseguiu chegar, é um problema aí desse hibridismo, né? Double binding, é bem típico do Brasil, a gente não consegue chegar a uma conclusão em relação a isso. E também o outro entendimento, né, é que, e esse acórdão do ministro Fux também é interessante, já apesar de antigo, suspensão da exigibilidade, juros moratórios, multa e não incidência. O ponto que vale destacar é que a jurisprudência dessa Corte Superior entende que as causas suspensivas de exigibilidade do crédito tributário, enumeradas no 151, advindas antes do decurso do prazo para pagamento do tributo, tem o cordão de impedir a aplicação de multa ou juros moratórios, por não estar configurada a demora no recolhimento da exação do contribuinte, pressupostos aludidos em encargos. A multa moratória pune o descumprimento da obrigação principal no vencimento, e os juros de mora constituem compensação pela falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo. Porém, isso é durante o curso do processo administrativo, mas se ele perder ao final, retroage, né? Porque é uma situação de grande insegurança jurídica. E aí também o TRF3, por exemplo, somente o depósito montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento à incidência dos juros, mas nesse caso, né, era o caso lá da Operação Zelotes, em que o autor da ação disse que não só a demora não era culpa dele, era da exclusiva da Fazenda, mas houve uma paralisação oficial, do funcionamento do CARF, e ele então pediu para que naquele período não corresse juros, né? E aí o que o TRF3 decidiu é o seguinte: o contribuinte prejudicado pode exigir apenas a conclusão do procedimento, como fez o impetrante na formulação do pedido da análise imediata. Suspensão dos juros após o 60º dia da data do protocolo extrapola os limites do bem jurídico transgredido e faz abstração da relação de direito material condicionada pela admissão ou não da ausência de pagamento no prazo que se seguiu à intimação do auto de infração. A posição do TRF3 também, mesmo nessa hipótese, contrária à interrupção, à suspensão da fluência dos juros, né, mesmo nessa situação da Operação Zelotes. Agora, como é que esse caso é um dos primeiros casos julgados lá na primeira sessão, pelo STJ, consagrando o direito à decisão, né? E o que ele diz aqui, o ministro Fux? A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade. Então, assegurando, então, o direito do contribuinte, que eu entendo que deve se refletir na questão dos juros. Outro acórdão que, ao meu ver, vai nessa direção, né, são os acórdãos que decidem sobre restituição, compensação, no caso aqui, créditos de IPI. Né? Então, resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do fisco. Né? Então, duas situações me parecem que caracterizam essa situação, que não é de demora do contribuinte, é de demora da administração pública. Então,
para a gente não avançar no tempo, o que eu acho que a gente pode concluir aí numa tentativa de construir alguns consensos e uma nova perspectiva dentro dessa jurisprudência que já vem caracterizando a demora da Fazenda Pública e não mais a demora do contribuinte, né? Primeiro, definição de marcos razoáveis para estancar o curso da mora, mesmo se o contribuinte não houver realizado o depósito integral, ou apresentado fiança bancária, seguro-garantia, ou outro meio aceito para suspensão da exigibilidade do crédito e dos juros. Uma vez aceito que existindo processo administrativo e órgãos julgadores estruturados, é direito do contribuinte esperar por uma solução célere para o seu processo, não é razoável que, a despeito de não ocorrer a prescrição administrativa, corram juros vinculados à obrigação principal, mesmo que posteriormente seja mantida a cobrança e sem que haja depósito integral em dinheiro. C. Situações de suspensão de exigibilidade com a pendência de recursos não julgados por muito tempo deveriam representar também a suspensão do curso da mora. Isso poderia voltar a ocorrer caso improcedente o pleito dos contribuintes. Então, nesse período de demora da Fazenda Pública, não me parece razoável continuar sustentando o curso de juros contra o contribuinte diante de todos esses julgados que nós temos já apontando, né, o direito do contribuinte de ter a decisão, no caso da esfera federal, por exemplo, a partir do 60º dia, e outras normas que estabelecem, né, a prática de atos que se pode caracterizar dessa maneira. Então, outros marcos aí dentro de uma possível construção. 1 ano mais 5 anos, em analogia com a prescrição intercorrente judicial, é razoável. Prazo decadencial total, porque a Fazenda Pública tem 5 anos para lançar, né? Se é para aqueles que entendem que o processo administrativo tributário de alguma maneira integra o processo de lançamento, ainda que haja o ato de lançamento autônomo, não tenho dúvida dessa tese, mas ainda que haja uma integração do ato de lançamento, porque substitui, né, caso procedente, tanto o recurso do próprio fisco, e alguns admitem, quanto naquelas hipóteses de revisão de ofício, quanto o recurso do contribuinte, se nós teríamos como marco máximo de mora os 5 anos, para impor mesmo um limite à Fazenda Pública. A Fazenda Pública tem que ser mais célere no julgamento dos processos administrativos tributários. Portanto, senhores, eu queria trazer essa reflexão aqui para os senhores, uma nova perspectiva. Acho que aplicar com os marcos legais, com a legislação que nós temos, prescrição administrativa em matéria tributária, é muito arrojado, é muito perigoso, teria que criar um regime de transição. Acho que o Judiciário não está preparado para isso, né? A jurisprudência que vem se formando, foi muito bem citada aqui, ela é absolutamente contrária, diante, sobretudo, desses riscos. Há já uma perspectiva prática, não só da avalanche de processos, mas dos danos que podem advir para a Fazenda Pública e para todos os administrados. Agora, tem um tema sensível e intermediário, que é o tema dos juros de mora, que eu acho que é salutar que haja uma decisão, um entendimento jurisprudencial, se não vier uma legislação também tratando do tema, que evita, né, esse conforto e desconforto, né? O conforto, em tese, da Fazenda Pública, que não decide, porque, enfim, pode ser que o contribuinte se coce, né, resolva pagar, em algum momento, isso acontece muitas vezes. Não é à toa que as soluções mais eficientes para a administração do estoque hoje não são soluções jurídicas, são soluções financeiras, são soluções econômicas, são refis, PPIs, né, programas que dão anistias, remissão parcial dos créditos, e que a empresa chega lá, o contribuinte olha e fala assim: acho até que meu direito é bom, mas o desconto é bom, né? Melhor ainda, então vou pagar. E ele paga. Esse é um pragmatismo do contribuinte, muitas vezes. E a administração pública também, como fizemos aqui no município do Rio de Janeiro, nós tínhamos juros extorsivos, né? Juros bancários. Aí veio o prefeito Eduardo Paz e falou: vamos acabar com essa farra dos juros, farra entre aspas, né? E vamos fazer aí um descontão. Só o pagamento à vista aqui no município do Rio de Janeiro, daquele PPI naquela época, foi de R$1 bilhão. Não é razoável isso, porque havia uma coisa muito errada. Nós temos que mudar essa perspectiva, né, nessa relação, porque o objetivo é ser uma administração eficiente, que arrecade recursos para financiar as políticas públicas. Não é para quebrar as empresas e nem para permitir, né, espaço para malandragem fiscal para sonegadores, que esses sim não contribuem com o Estado, não contribuem com a vida pública do país. Então, eu acho que esse é um tema sensível e acho que é uma perspectiva intermediária que pode pressionar a Fazenda Pública, inclusive impondo responsabilidades àqueles que não julgam, né, que não investem no julgamento dos processos administrativos instaurados, para que a gente possa avançar efetivamente, né, na gestão de créditos públicos, na chamada administração fiscal, na gestão fiscal, para que tenhamos aí um novo cenário, né? Não esse cenário de abarrotamento do Poder Judiciário e da própria administração pública, que não consegue lidar com essa realidade atualmente. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a atenção de todos,
Estou muito agora com expectativa do que o doutor Gustavo Brigagão vai falar contra mim, né? Então ele vai falar a favor dos juros. Se redimiu. Muito obrigado.